Mais um aumento da taxa Selic. Pois é, o Banco Central teve que fazer mais um movimento aí de aumento da taxa Selic para 5,25% ao ano. Essa taxa que é a taxa mãe de juros, é a nossa taxa que norteia todo os juros que o Brasil tem. E o Banco Central teve que fazer mais um movimento e já deixou sinalizado também que nas próximas reuniões vai ter que fazer novos movimentos para combater a inflação. Esse vídeo aqui eu vou tentar explicar para você o porquê que isso acontece e o que isso pode influenciar os nossos investimentos. Mas se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha. Meu nome é Bruno, esse é o canal Investe Financeiro. Deixa o teu comentário, deixa o teu like e vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo. Selic a 5,25% ao ano. Foi o novo aumento aí do Banco Central, ocorreu ontem, e essa medida de aumento de taxa Selic serve para várias coisas, mas o que a gente tem que entender, primeiro de tudo, é que a taxa Selic é como se fosse a taxa mãe de juros, a taxa que norteia os juros do nosso país. É um ajuste necessário que deve ser feito, é um ajuste que serve para algumas coisas, digamos que de curto prazo, como por exemplo a inflação. A taxa Selic, a taxa de juros, ela é como se fosse um freio e um acelerador para ajudar a controlar a inflação. Então a gente sabe que por um momento de crise que os países estão vivendo, o Brasil principalmente, a inflação aumentou muito nos últimos anos aí. Nos últimos 1 a 2 anos a inflação veio aumentando muito. Hoje nós temos uma inflação média de 8,35% ao ano, então, mas isso também é muito relativo, tá? A gente sabe que existe uma inflação pessoal, porque pessoas consomem produtos diferentes, fazem gastos diferentes, então existe uma inflação pessoal. Porém, o governo adota o IPCA, né, o Índice de Preço ao Consumidor, uma inflação média. Essa inflação está em torno de 8,35%. E como ela vem aumentando, esse é um dos motivos que é preciso se fazer essa manobra de aumento de taxa de juros. Então, o Banco Central aumentou mais uma vez para 5,25% a taxa Selic. E a gente tem que entender o porquê que isso acontece. Primeiro de tudo, como eu falei antes, é como se fosse um freio, um acelerador para a inflação. A inflação é ruim. A inflação de qualquer coisa é ruim. O que é inflação? É o aumento dos preços. A tendência é que, naturalmente, os preços eles fiquem mais caros. Existe também a possibilidade de uma deflação, que seria a baixa dos preços. É quando uma economia está muito bem e os preços acabam caindo ao invés de aumentar. Para isso, a economia tem que estar muito redonda, a economia tem que estar funcionando nos trilhos, coisa que não está no Brasil. Então, acho que um ano e meio, 2 anos para cá, a gente teve uma alta dos preços descontrolada, também muito por causa da crise do Covid, e aí entra o Banco Central adotando essas medidas de aumento de taxa de juros. Com o aumento da taxa de juros, o que acontece? O custo, por exemplo, para você tomar um empréstimo vai aumentar. Então você vai pensar 2 vezes em tomar um empréstimo, já que anteriormente você tomava um empréstimo a taxas mais baratas. E agora essa taxa aumentando, você vai pensar 2 vezes em tomar um empréstimo. E porventura, algumas pessoas que provavelmente tomariam algum empréstimo vão deixar de tomar esse empréstimo. Consequentemente, essas pessoas vão deixar de consumir. Consequentemente, a outra ponta, a ponta vendedora, a pessoa que ia vender alguma coisa, ela meio que vai ser obrigada a baixar os preços para que você volte a consumir. Então entende agora como que, de grosso modo, de um modo generalista, que a taxa Selic, ela controla, meio que consegue controlar a inflação. A inflação, lembra, a inflação é a alta dos preços. E a taxa Selic é os juros aqui que nós temos na outra ponta. Se a gente aumenta esses juros, você talvez não consuma aquilo que você queria consumir. Mas, para você consumir, a ponta vendedora, o que ela faz? Ela começa a ver que, opa, pera lá, não está tendo consumo, não estamos conseguindo vender. O que acontece? Então aí a ponta vendedora ela começa a baixar os preços. Isso não é do dia para a noite, isso acontece, isso é um efeito, como a gente chama, efeito dominó, ele demora para acontecer, existe um atraso, o que a gente chama de delay, né? Existe um atraso para que essa manobra ela aconteça, mas é necessário que se faça esse ajuste da taxa Selic para a gente conseguir, pelo menos, tentar
combater essa inflação. Outra coisa que a gente precisa entender é entender como que funciona o dólar. Muita gente acha que o dólar só importa para aquelas pessoas que vão viajar para fora, para empresários, para pessoas que importam ou exportam produtos para fora do país. Negativo. O dólar, ele impacta a todo mundo, desde a pessoa que ganha um salário mínimo a grandes empresários, pessoas que são multimilionários. O dólar, ele impacta de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, a todos os cidadãos. Isso porque o dólar, ele é a moeda, é a principal moeda internacional e todas as transações, elas são convertidas em dólar. Eu vou dar um pequeno exemplo para você aqui. A gente sabe que grande parte do capital investido nos países, em qualquer país, inclusive no nosso país, a maior parte do capital investido, por exemplo, na Bolsa de Valores, que é o que eu falo muito aqui no canal, ele vem de fora. São investidores estrangeiros, são investidores que têm muita grana lá fora e eles pegam parte desse dinheiro e começam a alocar em mercados emergentes, como o Brasil. Porque o que acontece? Eu vou tentar ser o mais rápido e sucinto possível para que você entenda como funciona esse outro lado. Existem muitos fundos, grandes investidores, grandes instituições, bilhões e bilhões de dólares para serem investidos. Os Estados Unidos, que a gente conhece como uma das maiores economias do mundo, se não a maior, é uma economia muito estável, uma economia muito tranquila de se investir. Porém, os investidores de lá e de outros países também desenvolvidos, eles querem pegar um pouco do dinheiro deles e arriscar em algo que pode trazer um pouco mais de rentabilidade. Um exemplo que eu posso te dar é o seguinte: se você for comprar um título público dos Estados Unidos, você vai ganhar em média 0,5%, talvez, se muito, render 1% ao ano. Por quê? Porque é uma economia muito estável. É uma economia que vai te trazer um retorno certo, que você sabe que o seu dinheiro não vai ser perdido lá. Então o retorno que você tem é um retorno muito baixo, porém é um retorno que é praticamente garantido. Agora pensa comigo, a economia do Brasil é estável? Não, a economia do Brasil é muito instável. Para isso, para atrair investidor, o Brasil precisa remunerar com taxas maiores, com taxas mais atrativas. Ou seja, se eu vou correr um risco maior, eu preciso de um retorno maior para eu investir naquele lugar, ou naquele país, ou qualquer que seja o investimento. Então o investidor que está lá fora, ele olha para o Brasil e diz assim: opa, o Brasil é um país que é muito volátil, né? A economia, a política, eleições, tudo isso altera muito aqui a nossa economia. E aí ele olha para o Brasil e fala assim: tudo bem, eu posso investir no Brasil, mas quanto que eu vou ganhar de retorno? Lembra que há um tempo atrás a taxa Selic estava em média de 2%? Agora imagina, você vai investir num país que é altamente arriscado, ganhando 2%, ou você prefere investir num país que é extremamente estável, ganhando 1%? Eu prefiro investir num país que é estável. Se for para ganhar 1 ou 2, eu prefiro investir nos Estados Unidos. Agora, se for para ganhar 4, 5, 6 ou 7, opa, aí eu já posso pegar um pouco do meu capital e investir numa coisa mais arriscada, porque eu sei que se eu tiver retorno vai ser muito acima da média que eu tenho no meu país. Entende agora que quando a nossa taxa Selic estava em média de 2%, não era uma taxa, digamos que real para a realidade brasileira, porque o nosso país é muito instável, é muito volátil. Qualquer notícia que sai, qualquer briga política, qualquer declaração que algum dos nossos políticos diz, altera muito aqui a situação do país. E o investidor estrangeiro não gosta disso, ele gosta de coisas estáveis, a não ser que ofereça um prêmio acima do normal. Aí ele pode se expor um pouco. Quando existe essa atratividade, quando existe um prêmio maior, digamos, vamos olhar agora para a renda fixa, que está aumentando, né? A nossa taxa de juros aumentou, que é o assunto do nosso vídeo. Como que isso influencia no dólar? Já que nós estamos falando de dólar e de taxa Selic e renda fixa. O investidor estrangeiro, ele vai olhar para o Brasil e vai falar assim: opa, a taxa de juros do Brasil está subindo. Ou seja, o prêmio que eu vou receber está aumentando. Eu vou ganhar mais se eu investir lá. Quando o investidor estrangeiro ele pensa dessa forma, ele traz dólar para o país. Para ele trazer dólar para o país, ele tem que fazer um movimento de venda. Quando ele vende o dólar cai. Porque o maior fluxo, o maior agressor é ele. Ele é que é o dono do capital. Ele que é o dono da maior parte do volume de dinheiro que entra e sai do nosso país. Então, é uma gangorra. Quando a gente tem um prêmio que é acima do normal, que atrai o investidor estrangeiro, ele começa a trazer dólar para o nosso país. Quando ele traz dólar para o nosso país, ele é obrigado a vender esse dólar para nós. E quando ele vende esse dólar para nós, o preço cai. Em contrapartida, o nosso juros aumenta. Então, é como se fosse uma gangorra, tá? Para a gente trazer, para a gente ter uma baixa do dólar, a gente vai ter que pagar um custo um pouco maior
dos juros. Então, o Banco Central ele também está fazendo esse movimento, ele também está aumentando a taxa de juros para que controle a alta do dólar. Sim, para que atraia mais investidores estrangeiros e para que o dólar ele não descontrole e vá para R$6, R$6,50, R$7. Isso beneficia todo mundo. Quando eu disse que o dólar controlado, o dólar baixo, ele é bom para todo mundo, é porque ele é bom para todo mundo. Pensa comigo, muitas pessoas, não são todos, mas muitas pessoas têm carro. E o preço do combustível é cotado em dólar. O preço do petróleo é cotado em dólar. O que mais? Podemos dizer que muitas importadoras, né, que você compra aí produtos para o seu lar, produtos para consumo próprio, é dólar. É negociado em dólar no exterior. Então, o preço é amarrado ao dólar. Então, se o dólar está alto, você vai ter que pagar mais caro. Outra coisa que o Brasil é uma potência enorme em commodities, como milho, soja, trigo. Todas essas commodities são exportadas em dólar. Então, se o dólar estiver mais alto, o que o empresário vai preferir? Ele vai preferir jogar esse produto para fora do país. E se alguém de dentro do país quiser comprar, vai ter que pagar o quê? Vai ter que pagar o mesmo preço que ele está vendendo para o cara lá de fora. Porque o dólar é que está mandando. Então veja o quanto que impacta você ter uma taxa de juros controlada, você ter uma inflação controlada e você ter um dólar controlado. Então, infelizmente, como a nossa economia não é uma economia estável como os Estados Unidos, o ideal seria se nós tivéssemos tudo controlado. Dólar baixo, inflação baixa e taxa de juros baixa. Mas o nosso país vai ser muito difícil de algum dia isso acontecer. E é por isso que eu prego tanto aqui nesse canal, para que você faça seus investimentos, para que você comece a ter renda passiva, para que você garanta de forma independente a sua aposentadoria ou sua renda extra, o que quer que seja, o seu patrimônio, que é o mais importante. Então, veja, o Brasil a gente não tem como ter uma economia super estável. A gente sempre vai ter que vender o almoço para comprar a janta, entendeu? Então, por exemplo, o que o Brasil está tendo que fazer? Está tendo que aumentar os juros para controlar um pouco da inflação e um pouco da alta do dólar. E como eu falei no início do vídeo, o Banco Central já sinalizou que a próxima reunião ele vai sim fazer mais um aumento dessa taxa para tentar controlar mais ainda a inflação e mais ainda a alta do dólar. E aí vem uma outra questão. O que acontece com os nossos investimentos? Eu tenho que continuar investindo em renda fixa, eu tenho que continuar investindo em renda variável, eu tenho que mudar alguma coisa. E aí, eu não sei se você viu, mas eu já fiz um vídeo também, eu vou deixar aqui, ó, nesse card aqui, sobre a outra alta da Selic que teve. E para nós investidores, não muda muita coisa. Nós vamos continuar investindo, tendo a nossa parcela de renda fixa, tendo a nossa parcela de renda variável, fundos imobiliários, ações, o que quer que seja, fundo de ações, ETF. Não muda nada. Essa é a gangorra da economia. Uma hora vai subir, outra hora vai descer, seja na renda fixa, seja na renda variável. E assim a gente vai levando da melhor maneira, com a melhor alocação possível. Se você é um investidor moderado, por exemplo, procura ter 50% em renda variável, 50% em renda fixa e pronto. Sempre mantenha essa proporção. E isso vale para outros tipos de investidores, como o agressivo ou o conservador. Enfim, não muda nada. Você só vai ter que ter em mente que a renda fixa vai começar a pagar um pouco mais, tá? Seus investimentos na renda fixa vão começar a render um pouco mais. Talvez algumas ações, com a baixa do dólar, algumas empresas, elas não é que elas vão deixar de ter lucro, mas o lucro delas talvez seja menor. Outras empresas, como o setor financeiro, como bancos e seguradoras, elas podem se beneficiar da alta da renda fixa. Sim, o banco trabalha com juros, lembra? O banco ele sempre trabalha com juros. Se os juros aumentam, consequentemente, o lucro do banco provavelmente vai aumentar também. Seguradoras também, eles pegam todo o prêmio que você paga do seu seguro, do seu carro, do seu apartamento, seguro de vida, o que quer que seja, e joga numa renda fixa. E a renda fixa, por consequência, rendendo mais, vai trazer mais lucro para essa empresa. Então entende agora como é importante você também saber analisar um pouco da macroeconomia e saber como é que esses mecanismos eles afetam no desempenho do seu investimento, no desempenho da renda fixa ou da renda variável. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nada muito complicado, mas você tem que ter essa noção de que quando acontece algum movimento desse tipo, pode acontecer alguma coisa com relação aos seus investimentos, mas nada para que a gente entre em desespero, saia vendendo um monte de posição. Não, eu vou permanecer com a minha carteira de ações, eu permaneço investindo todos os meses, comprando ações e fundos imobiliários, tendo a minha parcela de renda fixa,
Então, a nossa estratégia não muda nada, que é acumular patrimônio, acumular ações, fundos imobiliários e fazer essa renda recorrente ser cada vez maior com o passar dos meses e dos anos. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha, deixe seu comentário aqui se você tem algum dinheiro em renda fixa, se você pretende investir. Como é que tá a sua carteira de ações, se você tem, se você não tem, se você pretende, se você tem medo, ou se você tem alguma dúvida, comenta aqui, eu respondo todos os comentários de todos os meus vídeos. Eu quero agradecer do fundo do meu coração você ter ficado até o final do vídeo comigo e eu quero te desejar um ótimo dia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.